Então, a proposta de mostrar algo a vocês é uma proposta que traz uma complexidade que passa, às vezes, apercebida no dia a dia, no nosso dia a dia. Essa complexidade, por exemplo, me faz, inclusive, fazer um primeiro questionamento a todos, né? Quando a gente está aqui no centro, nessa região, nessa área histórica, nessa área urbana histórica aqui de Aracaju, o que vem à sua mente, né? Eu sei que aqui a maioria são jovens, e obviamente eu já estou aqui há mais de 30 anos, então eu já vi muitas transformações nesses 30 anos ocorrerem aqui, muitas mesmo. E isso passa desapercebido, a gente às vezes não nota essas transformações. Isto que foi dado o nome de dinâmica, né? Eu até acho que esta é uma palavra muito, muito interessante e a gente não percebe isso. Eu não sei se tem alguém aqui que mora no centro, nessa área central aqui de Aracaju. Eu percebo que eu vivo muito essa área aqui, porque é meu caminho para o meu trabalho e minha volta para minha casa. Eu pego aqui o Indústria e Comércio R2 todos os dias aqui na rua da frente, na antiga Rua da Aurora, na frente da Casa Fonseca. Eu faço isso todos os dias, caminho pela Japaratuba, né, pela João Pessoa, e caminho pela Rua de Laranjeiras. E quando posso, paro na Igreja de São Salvador para rezar um pouco, independente da ideologia ou da ideia que cada um tenha, né? Eu paro porque acho que é uma dos locais especiais que temos, porque a cidade ela não é apenas a parte material, ela nos dá sensações, aspectos sensoriais, atmosferas, cores, elementos, minúcias, detalhes, que isso passa desapercebido. E aí viver esse ambiente, eu às vezes chego aqui no centro de Aracaju, por volta das 5 horas da tarde, e é um horário interessante, me faz muito lembrar pintores do impressionismo, né, como Claude Monet e Edouard Manet, que pretendiam pintar a cidade ou os locais em cada horário do dia, para ter as sensações que elas transmitiam. E aí, o que eu vejo quando eu chego pela manhã é uma cidade, quando eu estou na hora do almoço é outra cidade, e à tarde outra cidade. E à noite é outra cidade. A arquitetura da noite, que eu vou falar um pouquinho no final aqui, mas muito assim, singelamente, porque o tempo não vai nos permitir tecer maiores considerações sobre isso, é um tema muito complexo, como eu digo. E a minha sensação, quando eu chego aqui às 5 da tarde, é que todo mundo corre da cidade. Todo mundo sai correndo para ir embora para algum lugar. Fecha-se as portas rapidamente, ninguém percebe nada, todo mundo sai correndo para pegar sua condução e ir embora. E a gente sente também cheiros, gostos, sabores diferentes no centro da cidade. Então eu queria que vocês abrissem um pouco, né, a percepção para isso, que Hannah Arendt foi uma grande filósofa alemã, ela tecia a ideia entre o passado e o futuro. Nós estamos num pretenso presente agora, mas tudo que eu falei já ficou para trás. Então, essa minha fala, ela é muito baseada na filosofia entre o passado e o futuro. Obviamente, vou mostrar uma cidade do passado e vou mostrar uma cidade do presente e vou deixar para vocês pensarem numa cidade do futuro. Essa é a ideia que me veio à mente para falar aqui para vocês. Bem, nessas alterações, aí vocês já têm aí duas imagens, né? Inclusive já foram mostradas muitas imagens entre o passado e o presente, o futuro, vamos dizer assim, mas para mim são emblemáticas porque mostram aqui essa região aqui da Praça Fausto Cardoso e aqui as três praças, né, com a Fausto Cardoso à frente. Mas você olha a imagem e a imagem vai lhe dar informações, obviamente, informações do seu momento de pensamento. Mas se você ler, e não só a imagem, mas como perceber aqui, né, público elegante, né? Público elegante nessa imagem aqui.
Uma cidade elegante, Aracaju, né? Um centro para poucos, como foi falado agora um pouquinho para trás. Aonde estão as outras pessoas e não apenas o público elegante? E aí a gente pode perceber como arquiteto, a gente pode fazer a leitura sociológica, a gente pode fazer a leitura histórica, a gente pode fazer vários tipos de leitura. E quando a gente, como arquiteto, a gente percebe, né, essa questão de como era, né, a matriz Nossa Senhora da Conceição. Você vê, né, ela é muito diferente do que ela é agora. Ela é muito diferente. Ela foi refeita em outra forma, não só em 1917 pela missão italiana, mas também depois. Agora ela sofreu recentemente uma intervenção, e aí eu não vim também com o propósito de falar sobre teoria da conservação e restauro, que demandaria muito e muito tempo, né? A colocação do que é a memória, do que é a identidade, demandaria muito tempo e muitas explicações também. E a gente percebe, né, aqui à frente, o Palácio, né, Fausto Cardoso. Você vê como as coisas mudam, como elas mudaram. Uma cidade já apagada. Não é esta. Por mais que você conserve uma praça, por mais que você conserve os elementos construídos, essa cidade não é mais essa. As pessoas são outras, os juízos de valores são outros. Como eu disse, eu vou me reter a não falar muito de teoria da conservação e restauro, porque a expressão do juízo de valor histórico preponderou, e o estético também, mas há outros juízos de valores, como, por exemplo, juízo de valor da moda, juízo de valor de uma época, juízo de valor econômico, juízo de valor volível, que muda a cada instante. Eu não vou entrar nesse mérito de um dos teóricos chamado Alois Hegel, tá certo? É outro exemplo dessa questão entre o passado e o futuro, né? O prédio que nós estamos aqui, né, o Palácio Olímpio Campos, isso por volta de 1890, e ele, eu vou dizer atualmente, mas não é uma foto minha de 2018, que nós temos um trabalho aí, que é um livro, eu vou vender um pouco aqui o livro, né? Tá certo? Nós temos um livro junto com a professora Adriana, que é a Arquitetura Aracajuana em Posição do Tempo. Nós estudamos mais de 350 edificações pelas regiões aqui, tanto das 3 praças, quanto dos mercados e áreas ao redor desses locais. Vocês podem baixar esse livro gratuitamente, né, pela editora da Universidade Federal de Sergipe, você baixa ele de graça, né? E é um livro interessante porque mostra um momento, né, 2018, e é o que eu tentei agora mostrar no nosso 2024 em algumas edificações lá de 2018. Bem, e aí a gente pode fazer uma análise, né, dessas questões arquitetônicas, desde o neoclassicismo, né, aqui predominando até uma questão do neo-italianizante, um ecletismo. Então a gente poderia fazer uma análise arquitetônica disso, mas é importante perceber essa passagem do tempo. Isso que a gente vem agora dizer, olha, está acontecendo essa passagem do tempo. A diferença para essa época é que a teoria da conservação e restauro ela estava em construção e não existiam leis de preservação, apesar que na Europa isso começa a partir da Revolução Francesa e depois com as questões do século XIX. Nós estamos aqui no final do século XIX e isso só vai chegar ao Brasil, entre aspas, como legislação, com o Decreto 2537, né, em 1937. E as ideias que vêm de John Ruskin chegam em Lúcio Costa e vão se rebater sobre as questões no Brasil. Mas isso é necessário entender que nessa época da intervenção da missão italiana, havia uma pouca ideia sobre preservar e uma grande ideia sobre embelezar, que depois foi chamado de paradigmas do urbanismo, tá certo? Então a gente não está querendo defender, mas a gente está dizendo que eram outros tempos. Então não adianta a gente criticar o que foi realizado lá atrás, porque inclusive, como também descreve Viollet-le-Duc, as coisas não vão voltar mais ao que elas foram, tá certo? É impossível e não é bom a gente querer retornar algo que já foi, tá? Isso não seria na teoria correto.
A gente tem que deixar as marcas do tempo. A única crítica que eu faço, às vezes, a intervenções, uma das críticas, porque nós que trabalhamos com conservação e restauro, a gente provoca muito e tem muita crítica sobre as coisas, isso às vezes pode ser tomado como uma pretensa agressividade, mas não é isso, tá certo? A gente tem a questão de deixar as marcas do tempo para que as pessoas possam ver o que aquilo foi. E não alterar totalmente aquilo, fazendo algo totalmente novo por um gosto daquele momento. Então, talvez essa seja a única crítica que eu não posso fazer a esse edifício dessa natureza, porque naquela época, apesar dessa teoria já ter sido, construída, as pessoas talvez e a sociedade não estivesse preparada para isso. E a minha pergunta é, será que a sociedade hoje está preparada para as modificações que estão sendo feitas avassaladoramente sobre Aracaju e sobre a sua identidade e memória, seja nos edifícios mais expressivos, dos quais acho que tem muita potência para se conservar, e seja daqueles que não têm potência nenhuma para serem defendidos, mediante algo chamado retórica da perda. A gente só fala assim, está perdendo, e para onde isto vai? Tá certo? Isso é uma outra teoria, né? Bem, continuando ainda estas transformações, porque eu vejo duas transformações muito fortes em Aracaju, uma até 1900 e outra depois, agora, e é interessante essa coincidência da virada dos séculos, uma transformação muito grande entre 1870 e 1920, e depois agora essa transformação ainda maior no século XXI. Então eu vejo duas transformações muito presentes aí. Aí outro edifício, para a gente perceber, alguns conseguem se manter por alguma questão que a gente precisa entender. O que eu estou falando é sobre esses temas aqui, é sobre essa questão, uma luta pela preservação, a questão do desuso, a permanência da imodificabilidade e a reconstrução. Eu estou tentando travar um discurso, uma fala nesses parâmetros, tá bem? Nessas questões aí. E aí vem forças, eu chamo assim, não eu, nós temos um estudioso muito interessante no urbanismo, do urbanismo moderno, vamos dizer assim, a partir do século XIX, chamado Anthony Sutcliffe. Ele escreve um livro pela Universidade Sorbonne, e esse livro ele vai tentar entender o que aconteceu na cidade de Paris e o fracasso do centro antigo da cidade de Paris, isso desde a Revolução Francesa até chegar depois da Segunda Guerra Mundial. E nesse livro dele, sobre o qual eu me debruço, ele vai colocar algumas questões que eu acho que é um pontapé inicial para a gente discutir preservação de algo, de uma cidade. E aí esses temas são planejamento urbano. Obviamente planejar é algo que necessita se debruçar com muito conhecimento, seja ele teórico, seja ele prático. Às vezes o planejamento ele não dá um resultado que se espera. É claro que não é um elemento isolado de outros. Não é à toa que eu coloquei essa imagem aqui, de dois momentos bem diferentes e bem expressivos dessa história. Eu poderia ter colocado lá na frente, tem a rodoviária, a antiga rodoviária velha Luiz Garcia, que essa foi o desmonte do morro, acho que o Morro do Urubu, se não me engano, do Bonfim, Morro do Bonfim, confundi. E aí você vê que a cidade de Aracaju só foi possível ela se expandir por causa do desmonte daquele areal. E essa é uma história muito conhecida. Então, planejar é algo importante, algo buscado, em qualquer situação de uma cidade. Legislações. As legislações elas podem ir de encontro ou ir contra o que se pretende. E a questão é, será que a legislação que está atuando sobre essa área urbana histórica, ela está sendo suficiente ou ela está contemplando coisas necessárias?
Vou falar um pouco mais sobre isso um pouco mais à frente, tá? Ideologias. Obviamente, apesar de alguns estudiosos da filosofia considerarem que a ideologia se acabou, mas ela está mais forte do que nunca, principalmente politicamente nos dias de hoje, né? Esse estudo é feito por um inglês chamado Terry Eagleton, que é o fim da ideologia. Ele trabalha essa questão que, ao mesmo tempo que se perde, parece que existem fenômenos que reforçam o que se pretende estabelecer, tá? Controle. A cidade sempre esteve muito voltada para isso, desde a antiguidade, e a Revolução Francesa traz essa imposição muito grande. Qual é o controle que nós temos sobre, ou que sobre nós é estabelecido nessa cidade, chamada Aracaju? Esse controle precisa ser percebido. Essas coisas, eu sei que muitos de vocês são jovens, estão ainda estudando arquitetura, outros já formados já passaram por esses estudos, mas há de se identificar esses elementos para poder se chegar ao que está acontecendo. É essa a proposta, ok? Entender esses elementos. Paradigmas, paradigma do embelezamento, esse prédio foi muito evidente. O paradigma sanitário, isso é muito forte. Por que vocês não querem morar no centro de Aracaju? Porque é velho, é feio, é sujo, fede? Será que a gente quer coisas novas, brilhantes, limpinhas? É isso que a gente quer? É isso que o paradigma sanitarista prega? Apesar de que a carta, né, de Atenas, as cartas são importantes. Carta de Atenas, 1931, Carta de Restauro, né, de Veneza, 1964, Carta de Restauro da Itália, 1972. Mas existem paradigmas aí a se pensar. As pessoas, eu acho que deve se perguntar, as pessoas às vezes acham, ou a maioria acha, as coisas antigas sujas e velhas e feias. Então a gente tem que limpar tudo, deixar tudo brilhante e novinho, tudo novo, né? Queremos uma cidade nova. Olha que paradigma, outro intrigante. A gente quer uma Aracaju nova, né? Aracaju novinha. Então é melhor a gente ir no shopping, né? Vamos para shopping e vamos fazer shoppings dentro do centro antigo. Veja, eu estou indo por um caminho complicado, não vou por esse caminho. Né? Vamos lá então. Aí a ponte, vocês estão vendo a ponte do Imperador, né? Espontâneas, questões espontâneas. Eu tenho uma casa, por exemplo, vamos pensar nas pessoas que habitaram aqui. Veja o solar do Zollenberg. Era uma casa de veraneio. Era o último lugar que você tinha. Quando eu falo assim, eu sei que às vezes na memória não vem. É a OAB atual, tá certo? Que foi mostrada, né, aqui, né, com essa cor salmão, né? Salmão, né? Essa cor diferente de todas as outras construções de Aracaju. Me disseram uma vez que pintaram essa casa dessa forma porque encontraram um quadro antigo que a casa era pintada com essa cor. Aí reproduziram a cor salmão. Mas isso ainda tem que se pensar muito. Daqui a pouco eu falo sobre as cores, né? Espontânea. Eu estou na cidade, mas a cidade não me oferece mais as coisas que eu espero que ela me ofereça. Eu quero ir embora para outro lugar, porque existe um fenômeno existencial que me diz que outro lugar, essas coisas me ofertam mais do que aqui. E aí parece que as coisas estão acontecendo naturalmente, né? Todo mundo está indo-se embora do centro. É claro que eu não queria abordar, mas já mais à frente falarei um pouco, mostrando alguma coisa. Eu nunca vi tanto estacionamento como eu vejo hoje, nesses 30 e poucos anos que eu frequento o centro da cidade. É estacionamento para todo lado. Inclusive, essa semana, talvez vocês tenham se lembrado disso ao ver um caso que aconteceu aqui, né, de um senhor, né, de estacionamento ao lado da antiga alfândega, né, que é o Centro de Tradições. Mas nunca vi se derrubar tantas coisas para se ter estacionamentos. Mas, enfim, né, vamos lá. Reconstruções, conversões, residências, isso ocorre demais, né? Você vê,
a preponderância destas antigas construções se tornando estas caixas comerciais. Não vou discutir questões de estilos arquitetônicos do que as pessoas querem fazer. Mas a questão é que, quando eu vejo o centro de Aracaju, eu vejo um monte de pequenas caixinhas repetidas. Transporte. Eu vejo o centro como um local que tem força de local de deslocamento. Então, o transporte, você vê, você ter locais que dão essa possibilidade é uma coisa positiva. Você ter locais de transporte que impõem sobre aquele meio uma situação de degradação ou de alteração ou de destruição é um outro tipo de pensamento, né? A gente vê, por exemplo, fotos um pouco mais antigas, né, foram mostradas muitas, a gente vê, apesar de há uma predominância ainda desse quadrado do pio, você tem a Rua da Frente, ela é muito larga, né? Ela tem uma largura grande, e aí você vê que ao se colocar esses elementos, ela diminui. E é uma das preocupações hoje é o trânsito. Ontem eu não fui dar aula porque eu não consegui. Né? Eu faço uma opção que alguns consideram um pouco exótica, que é andar de ônibus. Né? Uma opção que eu faço é andar de ônibus. Né? Só que eu sei que as pessoas que trabalham, terrível, né? Andar de ônibus. Mas a gente tem que refletir sobre isso, o transporte sobre esses locais e como ele deve ser feito. Que é a mobilidade, estacionamento, já falei um pouco, atratividades. Atratividades são locais que, de certa maneira, impõem sobre as pessoas a gente querer estar lá, por algum motivo, tá certo? É óbvio que eu vejo esse momento do Natal, não sou político, por favor, vejo esse momento do Natal aqui com muito interesse, acho importante você trazer uma atratividade desta natureza, mas ao mesmo tempo a gente tem outras atratividades naturais e tem outras coisas para se trabalhar com relação a essas atratividades. Existem atratividades positivas e existem atratividades negativas. Guerras, graças a Deus, não as temos. Agitações civis, se considerarmos o medo e a insegurança, né, de viver um centro, de viver uma vida nos dias de hoje, talvez a temos demais, né, agitações, tá certo? Expulsão, decadência e vigor. Isso são coisas que atuam sobre estas centralidades, vou chamar assim, ou locais. Você tem um momento de vigor, você tem um momento de decadência, você tem um momento de expulsão. As várias cidades do mundo estão... isso não é um privilégio, que eu estou falando não é um privilégio de Aracaju, viu? Qualquer lugar que você vai do mundo, isso está acontecendo. Por exemplo, você vai para Lisboa, você vai encontrar lá isso. Quem está comprando essas edificações? Olha, eu não estou querendo usar uma fala contra ninguém, não me interpretem mal. Mas lá você tem as pessoas, os chineses, comprando todos os edifícios em Lisboa. E fazendo hotéis, fazendo outras coisas. Por favor, não entendam isso como uma questão de ser contra, porque nosso povo, o Brasil, é formado por uma mistura, né? A cidade é esta mistura. Não só de povos, como de todos os tipos, tá certo? Mas observem essas questões que acontecem, né? Em qualquer lugar do mundo. Você tem um momento que um ambiente tem muito vigor, aí ele perde esse vigor por alguma razão, aí você tem momentos de expulsão. O caso aqui, o caso de Salvador, ele é muito emblemático, o Centro Histórico de Salvador é muito emblemático nessa questão, tá certo? Você tem uma cidade que foi uma capital do Brasil, e aí depois do Império, e aí depois o que acontece? Ela entra em decadência, as pessoas são expulsas de lá, e quem fica lá, depois também é expulso de lá por uma questão de turismo. E isso é muito discutível nos projetos de pensar a área histórica urbana de Salvador, o Centro Histórico de Salvador, porque é o único plano diretor do Brasil que denomina centro histórico. Os outros, nenhum diz centro histórico, porque essa centralidade é discutível. Desaparecimento e substituição é o que mais nós temos, né? Hoje eu acho que o desaparecimento vence a substituição,
preferia que todos fossem que nem esse palácio aqui, porque são potências, né? E se há substituições, há remanescentes, mas se há destruição, há desaparecimento. É o que está acontecendo aqui na nossa cidade. Acaso e fracasso, temos que pensar muito sobre isso. Riqueza e pobreza. Eu fui muito dual aí, porque existem outras variáveis aí. A cidade dos ricos, a cidade dos pobres, a cidade dos poucos, as cidades dos excluídos, dos esquecidos. Que cidades são essas? E que preocupação que nós temos em relação à materialização ou à materialidade dessas edificações aos quais essas pessoas estão. Bom, aí dentro dessas questões, que a gente pode partir destas questões e muitas outras, porque o meu papel aqui não é dizer é isto, mas é convidar, que foi o papel que eu entendi do Cal e de uma dignidade tremenda. Vamos convidar as pessoas para discutir estas coisas, incluir mais elementos disso que eu coloquei. Vamos incluir, mas está faltando um monte de coisa aí, e no fim eu trago mais coisas. Então, inventariações, possibilidades de inventariar, registrar. Primeiro papel que se fez nos locais na história recente, né? Vamos dizer assim, a partir da Revolução Francesa, papel dos registros. E você tem modelos de mapas e registros, mas o que devemos acrescentar nesses registros? O que é uma inventariação? O que é um registro patrimonial? A gente precisa discutir isso antes de inventariar. É isso que eu julgo, tá certo? Papel das ruas, incluir o papel das ruas. Não só um papel da história dessas ruas, lá no passado, mas também no presente e no futuro. Que a gente pega trabalhos e você fala sobre a Rua João Pessoa, a história da João Pessoa, a história da Laranjeiras, a história da Rua Santa Luzia, né? Da Rua Itabaiana, né? E eu vendo essa pintura maravilhosa aqui, né? A gente lendo um pouco sobre isso, a gente sabe que essas casas aqui da Rua Japaratuba eram de propriedade do Barão de Maruim, né? E aí todas foram mudadas, como aqui depois, né? É o Walter Franco, né? Vamos dizer assim, uma edificação modernista. Você vê a percepção, aguçar essas percepções. O papel da praça, as praças, isso é muito forte aqui, como na maioria das cidades. Sejam elas cidades consideradas antigas, consideradas não tão antigas, consideradas cidades jovens. Como o caso de Brasília, por exemplo, a Praça dos Três Poderes, né, que tem a forma, isso está descrito por Lúcio Costa, que tem a forma da coroa de Ísis, que é aquele triângulo baseado na coroa de Ísis. Bem, a questão dos mercados. Na verdade, são os locais que nós estamos tentando, aí o Cal, né, fazer essa delimitação, né, da espacialidade. Isso não é uma tarefa fácil. Os mercados, as praças, o entorno. E aí, se você começa a capturar não só os grandes monumentos, mas os outros também, você vai ver centenas de pequenas construções, nas quais John Ruskin vai colocar que aí sim estão as verdadeiras cicatrizes e marcas do tempo. Nas pequenas construções, como as pessoas viviam, por que viviam e como faziam. Não tirando o valor dos grandes monumentos, mas também introduzindo a questão das pequenas construções. Uma coisa que tem que ser pensada são essas áreas de ambiência. Monumentos pequenos e grandes, tipologias e desenhos, já se falou muito, algumas questões aqui de tipologias e desenhos, como a professora Rosani colocou, das vilas, né? Tá certo? Aqui é uma foto também comparativa, né? Intrigante, aqui é o Hospital dos Olhos, eu disse que eu não ia falar nomes, né? Tá certo? E aqui o memorial, né, do Judiciário. A pergunta é, o que há de diferente nesses dois edifícios? Você pode dizer, as formas, o volume não muda, os elementos estéticos não mudam, mas a cor muda. Será que era essa cor? Eu nem sei se está ainda pintado dessa cor que está aqui, né? Porque muda-se muitas cores, parece que, vou falar uma coisa provocativa, parece acontecer, inclusive vou falar isso dentro do Palácio do Governo, poderia talvez ser até processado com isso.
Parece haver, às vezes, uma liquidação de tinta cinza. Alguma empresa aí faz uma liquidação de tinta cinza e se pinta tudo de cinza. Ou bege e se pinta tudo de bege. Eu não sei como isso acontece. Enfim, é apenas uma provocação, por favor, tá certo? Mudanças de uso. Quando eu coloco essas coisas aqui, nós precisamos estudar isso, viu? Eu não estou dizendo só isso não. Muitas outras coisas precisam se sentar grupos, pessoas que queiram ir para essa guerra, porque é uma guerra muito difícil, muito complexa, a gente se sentar e fazer esses estudos. Né? É claro, com as pessoas que têm condições para, inclusive, teóricas, né? E de conhecimento para ter uma condução desses estudos aí. Normas, preferência, né? Eu falei, não vou perguntar isso não. Quem daqui quer morar no centro de Aracaju? Quem mora no centro de Aracaju? Você quer morar no centro de Aracaju? E a presidência, vocês combinaram, né? Não? Ninguém mais quer morar no centro de Aracaju. Por favor, quem mais quer morar no centro? Ninguém quer morar no centro de Aracaju. A gente precisa se perguntar sobre isso. Por que a gente não quer morar no centro de Aracaju? Parece haver algum medo, né? Muito grande. Eu até essa semana, assistindo um pouco TV, né? Porque da minha idade a gente ainda assiste televisão, né? Vocês mais jovens só têm o celular, essas coisas. E achei intrigante, porque se perde alguma coisa. Eu vi uma publicidade de uma construção de edifícios aqui no centro de Aracaju, dizendo assim, vamos voltar a morar no centro, né? Eu achei aquilo interessante, só que eu fiquei pensando, será que eles derrubaram um monte dessas casas para construir esses prédios? Eu fiquei pensando sobre isso, mas vamos ter calma nesse momento, tá certo? Outra questão, velha cidade e construções novas. Aí nós temos que mergulhar em Gustavo Giovannoni, que é o grande teórico para entender o que está acontecendo. Velhas cidades e construções novas. A gente tem que estudar um pouco e pensar isso, como isso aconteceu na Itália, como acontece nos outros países, como acontece aqui. Nós temos que refletir sobre essa velha cidade e o que a gente deseja como novo. Favorecimentos e desfavorecimentos. Eu prometi que eu não ia entrar nessas coisas, mas aí vem à mente isso, né? Locais que são mais favorecidos, locais que são mais desfavorecidos por causa de algum motivo. Estou lá no mercado, Antônio Franco, sábado agora retrasado, né? E também essa semana estive lá mais à tarde. Aí o motorista de táxi fala assim, olha, esse local aqui está insuportável. Das 5 horas da tarde, eles fecham todas as portas e vem aquela situação dos dependentes. Esse é um tema difícil de falar, sabe? E aí eu estive lá à noite, um pouquinho lá para as 8 horas da noite, e realmente eu fico pensando nessa situação comparada, por exemplo, ao Triângulo Histórico de São Paulo, ao Centro Antigo de São Paulo. Então, quando a gente decide não pensar, a gente está dando possibilidade disso acontecer. A questão, por exemplo, a menina ali, vou chamar de menina que é mais jovem, perguntou, né, sobre porquê disso. Objetivamente, quando a gente decide não fazer parte, a gente decide que aquilo vai acabar ou vai acabar mal, vamos dizer assim. É claro que há uma transição entre a questão da preservação e essa questão que eu estou dizendo, né? Mas veja que você tem um local que foi, de certa forma, rejuvenescido, porque a história do mercado ele é muito complexa, dos 3 mercados. Houve uma intervenção, um rejuvenescimento, uma busca de vigor que só os turistas usam. Eu não vejo muito, a não ser de sábado, a população de Sergipe buscar o mercado. Eu vejo mais turistas lá buscando o mercado. Eu estou falando o que eu sinto. Isso precisa ser pesquisado. Que aqui eu estou jogando situações, mas eu não estou afirmando que seja assim plenamente. Precisa de ciência. A gente precisa de ciência para conduzir nossas reflexões. E aí você chega lá e tem turistas. Só turistas. E tem um pessoal lá que de sábado de manhã faz a capoeira, legal, acho muito interessante. E a gente fica pensando nesse rejuvenescimento. Das 5 horas, todo mundo sai correndo ali, fecha as portas e vem um outro mundo.
Que mundo é esse? Por que isso está acontecendo? Será que essa intervenção, ela pensou nesse outro mundo, nesse outro momento? Essas coisas, assim, você tem resposta para isso? Não. A gente precisa estudar esses fenômenos. Tudo são fenômenos que precisam ser estudados. Perturbar interesse é o que eu mais fiz até agora. E ficou gravado. Falei que não ia fazer isso. Perturbar interesses. O Cal vai perturbar interesses. Sempre, né? Sempre. Então, quem quiser se associar a esta batalha com o Cal, será muito bem-vindo, mas entendendo que irá perturbar interesses. Não que isso seja a vontade, é porque você está vendo questões. Essas questões estão chamando a atenção. Nós temos que agir sobre isso. Nós temos que buscar soluções. Eu não estou falando que a gente tem que ser o John Ruskin que vai preservar tudo na imodificabilidade. Mas nós temos que buscar soluções nos nossos dias de hoje, da melhor maneira possível. E não buscar um apagamento das coisas, né? Porque o que tem acontecido é mais apagar do que propriamente valorizar. Uma coisa que eu sempre defendi quando eu cheguei aqui em Aracaju, algumas bandeiras, é a questão do projeto de Aracaju, é a questão da cidade de São Cristóvão não ser a quarta cidade mais antiga do Brasil. Eu lutei muito por isso, tá certo? Desculpem falar isso, né? Mas isso está nos livros. E uma das coisas agora, né, é a gente lutar por um centro que tenha condição de preservar-se, trazer identidade e memória, construir algo e manter a identidade e memória de Sergipe. Tá certo? Bom, e aí vem essas questões, né? Função social e propriedade. Que a gente está entrando naquele dilema assim, se não está cumprida a função social, vamos desapropriar. Já vem as palavras difíceis, né? Expropriação, desapropriação por uma função social, isso não é fácil. Subvencionar esses prédios existentes, porque disputa entre a propriedade privada e a função social do bem. Olha que temas difíceis de encarar aqui nesse centro. E outra coisa, heranças, espólios. Porque eu não sei se vocês já se perguntaram por que esses edifícios ficam abandonados. Não sei se alguém já fez essa pergunta. Por que se abandona algo? Por que a maioria dessas edificações estão abandonadas? Eu não sei se vocês já se perguntaram sobre isso. Uma das questões que me vem à mente, e eu sofro um pouco com isso, é que você teve um proprietário, não estou dizendo que é a única, a exclusiva, não estou dizendo isso. Você teve um proprietário, ele teve filhos, ele falece, essa propriedade fica numa disputa, numa inventariação. Essa inventariação, para ela ser conduzida na justiça, ela é mais cara do que a própria herança da que aquele bem significa. Então, para que eu vou mexer nisso? Deixa lá, até que alguém abrace esta edificação e faça uma nova loja em forma de caixa com vidro, né? E quanto mais isso ficar se deteriorando e degradando, melhor, porque é uma forma de você agir sobre o pensamento das pessoas de que a coisa está velha, está abandonada, não é mais necessário, então deixa-se acabar isso, ou senão, como é da natureza, normalmente, dos bens patrimoniais de cidades históricas, se incendiar. Há muito incêndio, né? Por alguma questão a coisa se incendia, acaba tudo. Eu estava lendo ontem, por alguma razão, a história do incêndio do Museu do Caraça, né? Da Biblioteca do Caraça em Minas Gerais, que foi totalmente, a edificação foi destruída, é um dos exemplos disso. No centro de Ouro Preto, por exemplo, o antigo restaurante ali na Praça Tiradentes, que é um exemplo que a gente estuda muito, né, na conservação e restauro de edificações antigas. Então, essa questão da propriedade, né, essa legislação romana, eu sou dono, mas eu não sou dono, mas ao mesmo tempo eu não visualizo nessa propriedade o valor histórico ou artístico ou estético desta propriedade. A especulação é muito mais assim. O empreendedor, ele quer números. Como que a gente pode dar número a um valor de toda essa energia de transformações
que estão se sujeitando. A gente não consegue colocar as pessoas, o valor das pessoas. A gente está colocando o valor material, o valor do edifício sozinho. E como convencer esse empreendedor de que uma mudança relacionada à preservação pode ser mais interessante do que a destruição, do que o apagamento? Como conseguir esse propósito? Difícil, mas é isso que temos que buscar. Aqui são algumas coisas, né? Trabalho, morar, divertir. As pessoas querem isso. Não estou sendo modernista ao extremo não, mas as pessoas querem isso. Até hoje queremos isso, né? É claro que nas músicas atuais se diz que é necessário mais do que isso, né? A gente não quer só isso, a gente quer outras coisas, mas enfim, tá certo? Largura das ruas, já citei um pouco sobre as disputas, heranças e espólios. Eu acho que isso precisa ser enfrentado, né? E aí você me fala, de que jeito? Olha, se você tem uma situação dessa num edifício pequeno aqui na frente, aqui nessa rua, e está na justiça no inventariação, a inventariação vai ser 5, 6 vezes mais cara do que você abandonar, né? Você não vai fazer isso, você vai deixando aquilo lá. Então, caberia, por exemplo, ao setor, a setores da sociedade, ao setor judicial, vamos dizer assim, ou mesmo uma legislação de isentar, diminuir essas questões de cobrança. Isso é uma ideia que me vem, sabe, para que pudesse facilitar que esse problema fosse resolvido. Isso, eu fico pensando sobre isso, porque a pessoa que herdou isso aqui, ele não é rica, não é uma pessoa rica. É uma pessoa, inclusive, que na maioria se convence, e isso é verdade, que esse é o único bem que lhe restou. E não é fácil trabalhar com o único bem que te resta. Você vai dar o valor sentimental mais do que o valor material. Só que da justiça você está lá um valor enorme e você não consegue lidar com isso e você vai abandonar. Isso vai ficar abandonado. E aí a gente precisaria avaliar todas essas situações separadamente, né? E seria uma questão de um trabalho, inclusive, nesta área jurídica. Vamos lá. Aqui, só para representar, né? Esse é o trecho lá da Rua da Frente, não é o mesmo trecho, viu? Aqui eu quis enganar vocês, tá? Não é o mesmo lugar. Aqui é entre a Rua de Laranjeiras, aqui já é perto da esquina lá do mercado. Mas parece ser a mesma coisa, né? Foi de propósito que eu fiz isso, tá certo? Aqui hoje é tudo estacionamento, né? Vocês sabem, tem um edifício Oviedo Teixeira, aquele edifício mais alto, né? Mas é tudo estacionamento, tá certo? Que é antes de chegar na alfândega. Eu quis enganar para vocês perceberem como é fácil também ser enganado, né? Não acreditem em tudo, não, viu? Aqui, essa foto aqui já foi mostrada pela professora Rosanine, né, que eu acho muito interessante, né, do Clodomir Silva. Esse trabalho do Clodomir Silva, né, 1900, é um marco para a história de Sergipe. Se tem um trabalho que nós arquitetos devemos abraçar, é do Fernando Porto, é do Clodomir Silva, né, são trabalhos maravilhosos, sobre arquitetura e urbanismo. E aí você vê, aqui chamou muita atenção, né, como vou chamar a nossa cidade, que eu estou aqui há 35 anos, né? A gente talvez possa, desculpem, né? Não nasci aqui, mas a gente abraça o lugar. Você vê como a maré é alta mesmo, né? Agora, quando a gente olha aqui, essa outra foto eu tentei... Vocês viram que eu tento comparar as coisas, né? Não é fácil. Você vê a outra fisionomia, né? Duas fisionomias diferentes, né? Muito diferentes. Duas cidades diferentes. E a pergunta talvez seja, teremos quantas outras cidades diferentes nessa história? Ou vamos manter algumas pequenas coisas? Então, aqui, de novo, às vezes eu repito algumas questões, talvez por uma necessidade de me convencer de que isso seja tão importante assim. As questões jurídicas têm que se trabalhar realmente a legislação, impostos, tem que se pensar realmente na questão que o Estatuto da Cidade traz, essas questões, né, de diminuição do imposto, eu acho que o próprio nome tombamento, né, e quando eu falo isso, o IFAM vem em cima de mim,
eu acho que é um nome que tornou-se pejorativo, tombar tornou-se pejorativo, porque parece que é impor coisas sobre a pessoa. Se você chegar num desses edifícios e falar que é do IPHAN, você vai apanhar, você pode ter certeza disso, vão sair correndo com você daí. Isso acontece em qualquer lugar, e nas cidades pequenas, onde eu moro, por exemplo, Laranjeiras, isso ainda é mais forte. É difícil, você falou que é de IPHAN, a população vai correr atrás de você, igual naqueles tempos lá de queimar os bruxos na fogueira, as bruxas na fogueira, viu? Então não é fácil, mas isso tem que ser enfrentado. A questão ICMS participativo, isso é muito bacana lá nas Minas Gerais, isso é muito bacana, de você incentivar as pessoas e o comércio com ICMS participativo, você dá às pessoas a oportunidade de entenderem também esse outro lado econômico das coisas. Eu acho que é um modelo que a gente pode talvez buscar de um ICMS participativo. Aqui, ó, listagens, incentivos e subvenções, acho isso muito importante ser tratado. Listagem, eu prefiro a palavra listagem do que tombamento. Por quê? Na Inglaterra, você tem uma fila de mais de 1.000 pessoas esperando para que os seus imóveis sejam tombados, listados. Então você tem uma lista de espera. Aí você fala, por que um proprietário ele se posiciona nessa condição de buscar a preservação e não de derrubar e criar um estacionamento? Eu estou sendo muito franco, tá certo? É porque nessa listagem você vai ter subvenções, subsídios, incentivos, e aí o proprietário ele sabe que ao imóvel dele ser listado, o imóvel vai se conservar, ele vai conservar o seu imóvel, ele vai manter o seu imóvel numa condição plena de ser, a gente chama assim, fruída, né? Pelas futuras gerações, ele vai ter essa condição. Então as pessoas ficam, é claro que é uma realidade econômica diferente, é uma realidade social, histórica diferente, mas nós temos que pensar em valorar, né, as coisas e não apenas deixar que as coisas ocorram por si. Especulação. Ao contrário, daqui o que mais tem se visto, eu não tenho dados sobre isso, esses terrenos se tornarem, se derruba as edificações, fica só o terreno, e ele é um terreno de reserva especulativo. Isso vai trazer problema. Daqui a pouco nós vamos ter aqui, quer dizer, eu não sei se a transformação irá para isso, eu não tenho bola de cristal. Você tem inúmeros já terrenos de reserva para se fazer coisas aqui. Isso tem que ser pensado, essa questão da especulação. Esforço inverso. Porque nós temos uma questão capitalista, discutível. Capitalismo muito mais forte do que você possa imaginar. Um capitalismo fracassado. Não é porque eu sou da universidade que a gente é de esquerda, não, mas é um capitalismo de se pensar. Por que é um capitalismo de se pensar nessa situação? Porque o capitalismo americano, o sonho americano parece muito belo, né? Mas aqui, esse fracasso, né, do capitalismo, não estou dizendo para deixar de ser capitalista, estou dizendo que a gente precisa pensar sobre isso. Porque o cara que tem o imóvel, ele quer ganhar dinheiro com isso. A meta dele, qual que é a principal meta dele? Ganhar dinheiro. Capitalista. Ele não está preocupado com a sociedade. Olha, eu estou colocando palavras na boca de pessoas que eu não posso, que não estão aqui, inclusive, para se defender. E eu acho que elas deveriam estar aqui também, ser convidadas para colocarem a sua posição. Eu acho isso importante, tá certo? E o esforço inverso. A prefeitura, caberia a prefeitura, lá vou eu de novo, caberia a prefeitura comprar alguns desses imóveis, como fez a cidade de Paris, e depois se arrependeu, mas que ao fazer isso, os imóveis não estavam escondidos. Mas quando você vai em Paris hoje, você tem os imóveis lá ainda, porque a prefeitura de Paris comprou os imóveis e manteve os imóveis. Será que nós temos condição de pensar assim? Será que é esta a realidade? Mas será que não é importante que a gente pense e discutir estas coisas? Se a prefeitura não podia ter uma reserva de algumas coisas?
ou deixa que o capitalismo venha como uma onda, né, avassaladora sobre tudo como está acontecendo? Bom, isso é uma questão de reflexão. Legislação de uso, já toquei nesse assunto. Aqui é uma foto que me chamou a atenção, para diminuir um pouco essa efervescência tempestuosa da minha parte. Aqui é uma foto que me chamou a atenção, né? Da rua Japaratuba, essa rua aqui, né, da pintura, e aqui a igreja que eu amo, que é de São Salvador, né? Neocolonial. Acho isso uma coisa interessante, né? Alguns historiadores colocam como a primeira igreja, né? Foi feita aqui, tá certo? E aí você vê, né? Aí eu já vou para uma coisa que eu não vou entrar, tá certo? Que são estas questões provocativas, que é a gente convidar, porque eu falei de coisas técnicas necessárias. Agora, falar de teoria da conservação e restauro não é uma tarefa muito simples. E aí, pelas imagens, aqui a casa do Zé Peixe, né? Aqui é uma foto, você tinha ainda uma construção aqui do lado, aí virou um estacionamento, né? Porque você vai ter, mesmo pequenos locais, que são fortes o suficiente para se manterem. Não só são os grandes monumentos, porque você tem juízos históricos, juízos estéticos, outros juízos, mas aí tem força. Tem mais força, às vezes, do que para algum grupo, ou mesmo para a história de Sergipe, mais força até do que um palácio. Porque quando as pessoas passam aqui da frente aqui do palácio, e hoje que essa questão ainda política, né, muito ideológica, né, aí eu nem vou falar o que às vezes as pessoas comentam, né? Olha, está gravando, né? Vamos lá. Não quero. Aqui, né? E aí eu também fiquei muito preocupado em ir por um caminho de falar sobre projetos individualizados, né? Isso para mim me preocupa. Aqui é o nosso famoso Beco dos Cocos, né? Nunca frequentei. Frequentei de dia. Tá certo? Nunca frequentei o Beco dos Cocos. Mas você tem trabalhos de TCC, você tem dissertações, tem um mestrado muito importante aqui sobre o Beco dos Cocos, trabalhos de mestrado sobre os espaços boêmios de Aracaju da Maísa, né, que foi aluna nossa lá do programa de História. E aí, de repente, a gente vai e se depara com isto aqui, né? Isto aqui e isto aqui. Não vou fazer avaliações sobre isso, porque também não quero cair no risco de ser, né, se comentar sobre isso. Está gravando, exatamente. Aqui, é emblemático isso, né? A troca da questão ferroviária para a questão de ônibus, estradas de rodagem, né? Porque quando você muda o transporte no Brasil, você muda a concepção do urbanismo no Brasil, a preferência pelos carros. E aí se constrói essa rodoviária. Eu vou quase todo dia lá, né? Sempre, há 30 anos eu frequento essa rodoviária. Esse elemento aqui, ó, é uma asa de avião, né? É uma aleta de avião. A forma não sofreu grandes mudanças, mas aí que está. E os azulejos modernistas? E o piso hidráulico modernista? E as cores? Será que esses pequenos detalhes e minúcias desenvolvem tal dinâmica de alteração que apaga da memória das pessoas? Ou as pessoas não se importam com isso? As pessoas querem a função de transporte. Essa é a preocupação, né? Um transporte melhor. Mas se tivéssemos deixado alguma coisa para dizer eu existi, será que poderia ter sido interessante? Sabe? Estou sendo muito singelo, viu? Tá? E a gente deve ser mesmo, nessas coisas que a gente não sabe as motivações. Não é fácil trabalhar com isso, porque existem inúmeras condições que se abatem sobre o arquiteto ao trabalhar com isso. Imposições que às vezes transcendem a imposição da materialidade do fazer o projeto, imposições da sua própria existência, da sua formação. Até que ponto a formação dos arquitetos está a se preocupar com as questões da conservação e restauro? Nós só temos, por exemplo, uma disciplina disso numa grade de 5 anos.
no final de um curso onde as pessoas já estão aculturadas em pensar, é mais importante o projeto na computação gráfica, eu não estou fazendo nenhuma questão ideológica contra algo, contra aquilo. Todos os conhecimentos são importantes. Mas a própria formação do arquiteto está preparado para ver a conservação e restauro? Eu acho que é uma questão de se pensar também, né? E aqui, eu chamo essa casa de casa-barco. Eu chamei essa casa sempre de casa-barco. Porque o Art Deco, ele tem algumas influências importantes. Uma delas é o barco, a navegação. E depois o Sullivan vai dizer, a forma segue a função. O Art Deco, a forma segue a função. É uma coisa sensacional, porque você vai ver o quê? Um barco, você vê um barco aí, as escotilhas do barco aqui, isso é um barco. Aí você vai e pinta você fala mar, barco, que cor? Azul, verde, esmeralda. Ó Goiânia, né? O Palácio das Esmeraldas de Goiânia. Mas aí a pessoa vai e pinta de cinza, né? Porque estava a liquidação da tinta. E as nossas caixas de vidro, né? Eu não ia falar sobre isso, não vou falar sobre isso. Aqui, um sobrevivente. Um sobrevivente, ele está sobrevivendo lá e parece que as bactérias estão ao redor dele e querem comer ele. O do lado, eu não quis pôr a foto porque eu ia me intrigar. Um sobrevivente, né? O sobrevivente. E o que é mais interessante, que essa construção modernista não é o melhor exemplo de modernismo que se possa ter. A do lado era, porque era um similar, não estou usando a palavra simulacro, da casa de Juscelino Kubitschek na Pampulha. E aí eu não quis trazer ela, porque eu acho que ia trazer uma situação de se refletir mais coisas. Mas um sobrevivente, né? Uma sobrevivente, por pouco tempo. Existem estilos que as pessoas mais têm dificuldade, por incrível que pareça. O ecletismo, o Art Deco está desaparecendo. O Art Deco vai desaparecer, mas isso não é um problema. Estilo missões está desaparecendo. Quer dizer, as pessoas nem sabem o que é o estilo missões, né? Mas está desaparecendo. E é só aqui, não, João Pessoa, existem vários estudos em João Pessoa sobre o desaparecimento do estilo missões. Eu não pus nenhuma. Nós temos uma na rua da frente, que colocaram um tapume agora na frente dela. Não sei se vocês sabem o que eu estou falando, que tem um alpendre, não a forma meio assim. Colocaram um tapume ali, eu acho que vai derrubar a casa, né? Provavelmente. É uma das mais interessantes que nós temos de estilo missões na rua da frente, que é nessa região aqui, né? Bom, aí é legal. Aí é sensacional para mim, né? Eu tirei essa foto aqui em 2018, quando eles já tinham feito a limpeza de tudo e, por uma alma caridosa, mantido a igreja, né? E aí eu não conhecia o projeto e também não era um interesse neste momento aí saber o que seria o futuro. E aí eu tive lá segunda-feira, aí consegui tirar essa foto aqui, né? Aí quando você fala, poxa, né? Aí você pode dizer assim, sobreviveu, bacana, né? Muito bem, né? Mas e essa relação de ambiência desse edifício com o que existia? Porque se você pense assim, você vai em Florença, aí você tem lá na praça em Florença, você tem a escultura de Michelangelo, que é o Davi de Michelangelo, é uma réplica. Só que a escultura verdadeira está na Escola de Belas Artes. E outras coisas que tem lá que não são. Ou você vai, por exemplo, na cidade de Congonhas do Campo, né? Na igreja de Bom Jesus dos Matozinhos, e aí você tem lá os profetas, né? Que estão sofrendo uma degradação por uma bactéria que está comendo a pedra. E é essa discussão, tira de lá e põe uma réplica, ou não tira e põe uma réplica. E é claro que aí é uma discussão um pouco para esse lado, de um livro muito importante, Quadrimé de Quincy, né, que é Cartas a Miranda.
que é um livro que discute essa questão da própria existência do Louvre na França. E quando a gente vê aqui, ó, você vê que tem a mesma cor, né? Engraçado isso, né? Já vou terminar. Já tem a mesma cor, estou terminando. Isso chama mimetismo, né? Até acho isso interessante, né? Mas aí fica para vocês refletirem sobre isso. E para encerrar, pessoal, eu falo demais, o professor fala muito. Eu não tenho esse estudo. Já vi um pouco desse estudo do Rio de Janeiro. A cidade do dia e a cidade da noite. Eu não conheço o estudo que se faz do centro de Aracaju à noite. Eu acho que isso é tão necessário quanto se fazer todos esses outros estudos que eu falei. O que é a cidade à noite? É a mesma coisa que de dia, né? Eu até achei interessante essa imagem aqui, né? Porque dá uma outra impressão, se bem que aqui é um lugar que eu me senti seguro. Eu não quis entrar para dentro das ruas, né? À noite, né? Fiquei com medo de entrar por dentro dos calçadões, porque não tem nada, né? Tudo para falei, você é assaltado aí, né? Uma coisa, né? Mas tem que se fazer um estudo da cidade do dia e da cidade da noite. A complexidade, para encerrar, pessoal, ó, participação, desapropriações, projetos, impostos, tamanho e tipologia dos imóveis, juízo de valores, atratores, morar no centro, áreas de interesse, quais são os locais mais ativos e atrativos, desequilíbrios, edificações merecedoras. Quais são as edificações merecedoras? Né? Técnicas construtivas, centralidade centralizada, a cor, estudo da cor na cidade histórica. Não há, só o José Aguiar fez um estudo desse para Lisboa, né? Mas ali tá bom? Tá certo. E para encerrar e me desculpar com vocês por alguns afãs assim que eu tive, e também as outras pessoas, caso eu tenha trazido algum incômodo, estou à disposição, né, para questões futuras, para debates científicos de qualidade e sem nenhum problema em dizer que a nossa principal meta, que por isso agradeço ao convite do CAL, é, de certa maneira, tentar preservar as edificações e esses locais para que a gente não tenha apenas que lembrar desses locais por cartões postais e fotografias. Né? Não sei se essa também é uma resposta, mas para que a gente torne para futuras gerações um local melhor para se viver. Muito obrigado, viu? Desculpa o tempo.